Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal e aqui a gente vai falar bastante sobre o Clássico Grenal, porque já começou o Clássico Grenal ou os clássicos que vão decidir o Campeonato Gaúcho deste ano, depois da entrevista muito forte do presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, atacando o Grêmio. E aqui eu não estou dizendo que ele simplesmente do nada resolveu atacar. Essa é uma guerra que está aberta há muito tempo, mas que agora o mandatário do maior rival falou e abertamente sobre atos do Grêmio, dos dirigentes gremistas. Ele não cita, evidentemente, o nome do presidente Alberto Guerra ou de outros integrantes da direção do Tricolor, mas ele lembra dos episódios. E ele vai de uma forma muito contundente, atacando também a RBS, a Rádio Gaúcha, GZH, falando de matérias que no entendimento dele são desproporcionais. Matérias depois do Clássico Grenal que davam a ideia de que estava tudo certo no Grêmio e tudo errado no Inter ou algo muito parecido. Também falando sobre Jory Vasconcelos, o comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, que num primeiro momento disse que o gol do Grêmio foi legal, depois viu por um outro ângulo e voltou atrás, dizendo que não, que foi irregular o gol do Grêmio. Aliás, esse é o principal debate das redes sociais e eu quero colocar aqui que sim, o lance vale ser discutido. Eu acho que não é um absurdo a gente dizer que é algo fora do comum alguém achar que não foi ou alguém achar fora do comum que foi falta. Eu, sinceramente, reitero aqui a minha posição que coloquei no vídeo, gravado logo depois do jogo, de que para mim o gol foi legal. Ah, mas o comentarista de arbitragem ABC disse que não. Ok. Obviamente que por serem comentaristas de arbitragem, a maioria apitou, eles têm uma opinião que de repente possa valer mais do que a minha, sim, não há dúvida. Mas eu aqui coloco também a minha visão de tudo que já acompanhei no futebol e para mim o pé do Gustavo Martins pega livre na bola. E há sim um contato do pé com o jogador do Juventude que vai ao encontro ou de encontro ao Gustavo Martins e aí há o choque. E aí há o choque, mas um choque, no meu entendimento, natural. Até porque, repito aqui, futebol é feito também de contato. Para mim não tem nenhum movimento faltoso do Gustavo Martins. Muitos falam em lance perigoso. O pé do Gustavo Martins, o pé que é o que chuta de fato a bola, não chega nem perto do rosto do jogador adversário. O que pega é a lateral da perna, raspando ainda o jogador do Juventude. Ali dentro da área, os jogadores se tocam a todo momento. Tem o agarra-agarra, na hora do cabeceio também há um confronto físico, natural. Não vejo como faltoso. Para mim, gol legal do Grêmio. Porém, toda a discussão está formada. Toda reclamação está gerada e terá continuidade certamente de uma forma muito contundente ao longo da semana. O Internacional, através dos seus dirigentes, da sua torcida, dos seus influencers, vai tentar condicionar a arbitragem para os clássicos da decisão. Primeiro, já no próximo sábado na Arena e o segundo no sábado seguinte no estádio Beira-Rio. O Grêmio precisa ter muito cuidado com isso. Nós já falamos aqui que em alguns momentos o Grêmio exagerou na reclamação e outros reclamou de uma forma muito acertada. O erro do árbitro no jogo contra o Ipiranga foi muito forte. Foi um erro muito grave. E talvez não tenha sido mais grave porque o jogo não era decisivo para o Grêmio. E até porque o Grêmio conseguiu, ainda bem, vencer. Porque ali foi um erro que não se entende. E o erro, então, do pênalti no Monsalve, nossa, é para o árbitro do VAR, Douglas Echeberger, não apitar por um bom tempo, né? Pegar um gancho, entrar numa geladeira aí da comissão de arbitragem. Foi gravíssimo o erro. Então, gente, é preciso colocar os pingos nos is. O Internacional está montando uma narrativa, através do presidente Alessandro Barcelos, de que o Grêmio sempre foi quem berrou demasiadamente, o Grêmio faltou com respeito com a arbitragem, o Grêmio pessoalizou a crítica e que o Inter sempre esteve dentro dos padrões naturais, colocando ofícios. Não é bem assim. O D'Alessandro, sem motivo algum, foi lá e colocou o Daniel Nobre Bins como um árbitro
a não apitar o Campeonato Gaúcho, sendo que o Daniel Nobre Bins foi o árbitro do Grenal e não cometeu nenhum erro. Nenhum erro. Pelo contrário, é que o acerto dele foi um pênalti pro Grêmio. Pênalti claríssimo. O Wanderson abriu o braço, não há discussão, mas o Inter debate um lance que não há discussão. Então, não tem mocinho nessa história. O Grêmio aqui já agiu sim de forma exagerada, mas o Grêmio já agiu de forma muito correta quando foi gravemente prejudicado por erros absurdos de arbitragem. E o Inter já reclamou de lances em que não foi prejudicado. Então não tem mocinho nessa história. O Grêmio tem que cuidar essa narrativa que será construída ao longo da semana para não ser prejudicado pela arbitragem no Clássico Grenal, porque a guerra está aberta. A guerra está aberta e de uma maneira muito forte. O presidente do Inter tá na dele, foi lá, vai defender os interesses do Inter. Eu não tô aqui para criticar o presidente do Inter, eu tô aqui para ligar o alerta do lado do Grêmio. O Grêmio não pode ficar olhando a grita do outro lado e fingir que nada está acontecendo. O Grêmio precisa se posicionar de uma forma bem importante ao longo da semana para evitar prejuízos nos clássicos, principalmente da próxima semana, que é em casa e que o Grêmio precisa de um bom resultado para levar uma vantagem considerável para o Beira-Rio para confirmar o octa na casa do rival. Olha só. Eu quero falar para vocês que o Grêmio vai ter reforços para a decisão, tá? O Grêmio trabalha os retornos do Aravena e também o retorno do Rodrigo Eli é difícil, pelo que me falaram, tá? Mas o Aravena e o Amuso serão reforços para o Grêmio para a decisão. Mais do que isso, o Quinteiros deve ser punido ou não? Eu falei aqui no vídeo depois do jogo que tinha agido muito mal o treinador do Grêmio ao agredir o Enio. Eu tava no estádio Alfredo Jaconi, atrás da goleira, e vi o lance, e a distância me pareceu muito forte, me pareceu uma agressão. Depois, obviamente, que vi várias imagens e principalmente vi a entrevista do treinador do Grêmio. A entrevista do treinador que ele explica que, na verdade, ele estava tentando se desvencilhar e na imagem mostra exatamente isso, então faço a errata aqui. Ele tenta se desvencilhar no meio daquela confusão e pega o braço do jogador adversário e ele ali no bolo ainda chama o Enio e pede desculpas. Então, ele vai ser punido pela expulsão, evidentemente, ele fica fora do próximo jogo. Ele não poderia ter dado a entrevista coletiva, tá? Tá no regulamento do Campeonato Gaúcho. Não sei qual é a punição para isso. Se for uma multa, tá tranquilo, paga e segue o jogo. Mas se for algo de perder mais jogos, bom, aí é problema pro Grêmio. Então o Quinteiros ele será punido naturalmente, mas fica a dúvida se não vão querer punir por mais jogos, entendendo que foi uma agressão gravíssima, o que não me pareceu. Ele realmente tentou se desvencilhar e o braço pegou de uma forma sem querer, até mesmo, pelo menos naquela intensidade, sem querer. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, o conteúdo que foi para Matiello Corretora de Seguros, para tu fazer o seguro do teu carro, da tua casa, seguro de vida, é Matiello Corretora de Seguros. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.